programa Vida Saudável está iniciando mais uma edição desse programa, que quando começa a semana, você sabe, nós nos reencontramos. Essa semana, nós trouxemos um tema que eu penso de real importância para todos nós, para os pais, também para a família. Está comigo? Veio para nos dar informações preciosas e eu vou ter um cuidado muito especial nesse encontro, porque agora há pouco eu ainda falava da maneira de conduzir a nossa conversa, não se transforme em um processo de curiosidade. Eu estou falando da presença do Dr. Alfredo Lurier, professor, psiquiatra, que volta a este nosso programa para nos falar sobre algo que está hoje presente na vida de muitas pessoas e que tem trazido danos muito sérios para muitas famílias. Eu estou falando de uma droga conhecida como maconha. Doutor Alfredo, prazer em recebê-lo. Falarei pouco, quero ouvi-lo muito, mas com esse interesse, esse intuito de não transcrever a sua explanação para incitamento ou curiosidade. Essa droga está sendo dificultador de muita harmonia nos lares em Pelotas hoje, doutor? Bom, pelo ponto de observação que eu tenho, que é o meu consultório, né, e as conversas assim, estabelecidas com pessoas que trabalham em outros contextos clínicos também, ou até na rua, né, sim, toda droga é mobilizadora de conflito, né? E a maioria dos pais não sabe como lidar com o problema, né? E as reações são as mais diversas, algumas são mais adequadas, outras menos adequadas. É interessante o que tu colocasse em termos do objetivo de informar, né? Quer dizer, o nosso objetivo de informar não é buscar a curiosidade do prazer, né? Ou do tema mórbido, vamos dizer assim, ou do tema droga para quem usa, né? Mas usar essa informação como uma arma de prevenção, né? E a gente sabe que a melhor arma de prevenção é a informação. E essa informação tem que ser em todos os níveis, inclusive dos psiquiatras, que seriam, teoricamente, vamos dizer, a parte da população que deveria estar mais informada, mas nem todos estão. Existem alguns profissionais que não têm conhecimentos necessários para poder, inclusive, orientar. A maioria sim, né? A maioria tem. Atualmente, a formação do psiquiatra já prevê bastante esse problema, né? Já aborda bastante o problema das drogas, porque é um problema cada vez maior e cada vez mais prevalente na nossa sociedade, né? A maconha, especialmente, no momento, ela está sendo muito discutida como a questão de liberação ou não, né, de venda, uso, etc. Tem várias iniciativas nos Estados Unidos, inclusive liderando outras, por exemplo, como a do Uruguai, né? O Chile já tem propostas também, a Argentina já está mobilizando uma proposta de legalização da maconha, e o Brasil provavelmente vai pelo mesmo caminho. E em algum momento dessa discussão foi muito pouco considerada a visão do problema como doença, como um problema de saúde, né? Isso porque, em parte pelo menos, porque a maconha nunca foi encarada como um problema sério, né? Ela é a droga mais usada no mundo inteiro, de longe a mais usada no mundo inteiro, a droga ilícita mais usada no mundo inteiro. Ela é ilícita no mundo inteiro, ou na maioria dos países do mundo, porque existe um tratado, né, liderado pelo OMS, de quais drogas deverão ser consideradas ilícitas nos países que fazem parte desse tratado, que são mais de 190 países, e quais não, né? E a maconha figura entre elas. É uma droga ilícita, portanto, por causa disso, né? Alguns países não aderem a essa convenção, né? E ou tem a maconha já como uma droga liberada, vamos dizer, né? Tem alguma legislação a respeito
interessante, como por exemplo tem uma experiência antiga como a da Holanda, né? E nós vamos ter provavelmente alguma experiência aqui na América do Sul, talvez o primeiro seja o Uruguai a liberar. Eles já tem uma proposta que inclui a venda pelo Estado, né? Vai existir um órgão do Estado, que é uma Secretaria Nacional da Maconha, vamos dizer assim, que vai tratar de controlar, né, o uso, cadastrar usuários. Existia uma ideia antes de que também produziria, mas agora parece que foi modificada e a maconha vai ser comprada por empresas, de empresas credenciadas, vão produzi-la para o governo. E o governo é que vai vender a maconha. Me perdoe, mas o governo vai virar um traficante lícito. O pensamento me remete a esse. Se no Brasil nós temos o Ministério que trata das águas, já temos corrupção e outros atos ilícitos lá, imagina se houver o Ministério da Maconha. Doutor Alfredo, quem é que usa maconha e por que começa a usar essa droga? Qual é o perfil que se pode dizer de uma forma generalista? Muita gente usa maconha em todos os níveis sociais e em todas as faixas etárias, inclusive pessoas já de idade avançada. Tá? Até por causa do que eu estava falando, parece que a maconha nunca foi considerada uma droga assim, com risco, né, que traga risco. Coisa que atualmente, mobilizada até por esse movimento de liberação, que eu acho que a gente deve ter, embora existam pessoas que tratem de forma até jocosa do tema, que tratem de forma pouco educada dessa situação, afrontas, etc., não é a maioria. Eu acho que é um movimento que inclui muitos jovens, mas não é só de jovens, né? E acho que deve ser levado com muito respeito. Um movimento que pede, né, que está propondo a liberação da maconha. Acho que deve ser levado com respeito, deve ser encarado com respeito e vai trazer algo de positivo, pelo menos, né, que é o debate sério e amplo, né, sobre esse tema, principalmente com a maconha, né, porque outras drogas a gente já sabe até mais dos danos que provoca, etc. São drogas em que isso é mais evidente. No caso da maconha é mais sutil o dano que a maconha produz, né? Mas já se tem dados de pesquisa confiáveis em que se apoiar e é uma informação que eu não vejo por que ela tenha que tender para um lado ou para o outro. Eu acho que é uma informação a ser levada em conta na forma como a sociedade vai encarar a droga. Na medida em que essas informações se divulgarem, né, a pessoa vai ter mais capacidade de optar e saber sobre o que ela está optando, né? Então, por exemplo, eu não acho que a proibição pura e simples seja uma solução. Eu acho que pode, aparentemente, trazer uma solução, mas que vai trazer como consequência, ou tem trazido como consequência, uma série de outros problemas que o Estado não tem conseguido lidar, né? Por exemplo, a corrupção. Quando a gente põe uma coisa para baixo do tapete, é mais fácil, né, que a corrupção se utilize dessa via, né? Então, não vai existir, ninguém vai conseguir acabar de uma hora para outra com a maconha proibindo, já é proibido, mas digamos, endurecendo a proibição da maconha. A gente sabe que não funciona pura e simplesmente. O que tem que haver, a meu ver, e das opiniões que eu tenho lido, conversado, etc., é um controle mais consciente do uso, uma informação melhor divulgada e também a busca de maiores informações, né? Estava comentando que a maconha, ontem até eu estava lendo um artigo sobre isso, a maconha está vivendo o seu momento tabaco, né? Há 30, 40 anos atrás não se sabia tudo que o tabaco poderia produzir do ponto de vista de dano à saúde, né? Hoje já se sabe bastante, ainda há muito mais por saber, mas se sabe bastante, tanto que as pessoas já têm uma consciência muito maior a respeito do tabaco e a legislação de proibição do uso, por exemplo, em locais públicos, etc., ela cai num contexto de compreensão da população e não num contexto de opressão de desejos, entende?
Então, por exemplo, o fumante hoje em dia, ele está mais educado. É difícil um fumante hoje em dia, é muito mais difícil o fumante hostilizar com a fumaça do cigarro outras pessoas. Coisa que antes passava em branco e ninguém dizia nada. Hoje em dia a gente sabe, né, que existe um dano para as pessoas que estão presentes quando alguém está fumando um cigarro, né, e isso justifica a sua proibição, né, baseado em pesquisa. Então, a maconha está vivendo esse momento. Até então, existe uma série de mitos a respeito da maconha, que não são verdadeiros, né, de não dano, de que seja até benéfica, né, que seja, vamos dizer, uma proteção à saúde. Existem pessoas que pensam assim, que é natural, etc. E esses mitos estão sendo derrubados, né, ou estão sendo derrubados como mitos, mas transformados em informação, né, pelas pesquisas atualmente. A gente sabe, por exemplo, com clareza que a maconha é um fator importante e é causa de desencadeamento de uma doença gravíssima como a esquizofrenia, né. Normalmente, na população geral, a prevalência da esquizofrenia é ao redor de 1%. Atualmente se sabe, pesquisas, que se uma pessoa usou maconha na sua vida, ela sobe o risco, que é o mesmo que seria de 1% da população geral, para o dobro, 2%. Né? Então, as pessoas que fumaram maconha alguma vez na sua vida têm o risco aumentado para 2%. Se ela é um usuário eventual de maconha, ela dobra esse risco de 2%. Ela dobra para 4%. Então, em cada 100 usuários eventuais de maconha, 4 vão desenvolver esquizofrenia. Tá? 2 cada 50, para tu ter uma ideia. É muito alto assim. Mas ainda não terminou por aí, Pedro. Se ela é uma usuária pesada de maconha, tá, ela aumenta esse risco para 8%. Tá? Então, é uma droga que traz, tu imagina, uma doença que atinge 1% da população, é um problema de saúde pública. Né? Então, como é que o governo, né, como é que a sociedade vai lidar com esse risco? Né? Na medida em que disponibiliza uma substância que pode produzir doença. Né? Mas nós temos o cigarro e o álcool. Uma doença seríssima, por sinal. Né? Seríssima e irreversível, que, vamos dizer assim, compromete a vida, né, do seu portador. E de quem estiver próximo também. Também, porque as pessoas vão ter que cuidar dessa pessoa. Né, existe, vamos dizer assim, uma série de outros elementos, como, por exemplo, para o Estado, é um sujeito que não vai produzir nem bem-estar, nem economicamente, nem vai ter muita dificuldade em ter uma família. Alguns, sim, né? O tratamento já existe tratamento eficaz o suficiente para, em casos menos graves, o sujeito possa desenvolver família, etc. Mas geralmente são pessoas que têm muitas restrições, né? E que eventualmente vai precisar de hospital, ou vai precisar de atendimento em CAPS, né? Então, vamos dizer assim, esse é um elemento, a questão da relação da maconha com a psicose, né, que já está bem conhecida e comprovada. Né? Então, tem que lidar com isso, ou seja, se vai disponibilizar, tem que lidar com o fato de que nós vamos ter uma consequência dessa disponibilização se ela aumentar aumentar o número de pessoas que vão experimentar. Só experimentar dobra o risco da esquizofrenia. Então, não é dizer assim, não, isso aí é só experiência. Outro dado importante, né, que também influi muito na questão de saúde pública é o efeito diminuição da capacidade do sujeito, de inteligência. Né? O QI de indivíduos que fumaram maconha pesado antes dos 18 anos, isso é uma pesquisa que não é nova, né? É uma pesquisa sueca que foi feita com mais de 50 mil pessoas, quer dizer, é uma pesquisa de bastante envergadura, assim, né? Então, se fumar maconha antes dos 18 anos de forma pesada, ou seja, usar diariamente, tá? Existe uma diminuição média de QI de 8 pontos.
né? O que é uma dimensão importante. Um dano e se fumar terrível. depois dos 18, também, no mínimo de 1 ponto. Então, quer dizer, nós vamos ter uma população mais burra. Se é uma população que fuma maconha, é uma população menos inteligente. Ou seja, e isso é o que a gente vê com muita frequência no indivíduo que usa maconha de forma pesada. Ele tem menos capacidade de realizar, né? A gente chama de, no termo comum, são perdedores, né? São aquelas pessoas que nunca conseguem nada na vida, que não conseguem, em sua maioria. E tem outros que têm sucesso, né? Esses que têm sucesso certamente teriam muito mais sucesso se não usassem a maconha. Porque a maconha certamente está ali cobrando dessas pessoas um grau de possibilidades, de oportunidades em termos de realização pessoal e capacidade de inteligência. Esse tema teria que ser abordado com muito mais frequência. Eu penso que existe uma dívida muito grande de toda a comunicação no Brasil. Às vezes se coloca informações, mas com um intuito bem distorcido, que não esse da formação e principalmente da elucidação de alguns processos que são normais quando as pessoas agem sem saber a causa primeira dos danos que estão sendo proporcionados a elas pela transgressão. Nós vamos parar um pouquinho, até porque precisamos organizar um pouco o processo aqui para otimizar o tempo do Dr. Alfredo Lullier conosco no programa Vida Saudável desta semana. Agora eu vou pedir para o Júlio mostrar para você o lançamento. Não pode se chamar de lançamento, porque na verdade é um resgate. O Elias está trazendo e oferecendo a todos nós, aqui de Pelotas, da nossa região, a possibilidade de voltar a consumir produtos que, de certa forma, teriam que ser obrigatoriamente consumidos dia a dia. Arroz e feijão. A Tordilho está colocando no mercado esta grande oportunidade de resgate de alimentos tão saudáveis como arroz e feijão. E se tem a marca Tordilho, você sabe, tem qualidade. Vá a qualquer supermercado e leve para sua família arroz e feijão da marca Tordilho. Tordilho é o sabor que aproxima. Nós já voltamos.